universitária. Bom, como diz a Maura, a gente está aqui por coincidência, como o Lucas fala. Isso a gente já vinha há algum tempo, vocês tentando fazer uma conversa sobre a ditadura, né? Sobre a história da ditadura, sobre o impacto, o sentido, o significado dela. E, coincidentemente, a sorte nos levou a realizar isso justamente às vésperas da efeméride da ditadura militar, né? A gente fala 31 de março, mas efetivamente parece que os deuses da história levaram que fosse 1º de abril mesmo, né? O dia da mentira, enfim, que é, na verdade, a marca inicial. Quando o golpe se efetiva, ele é mobilizado na passagem da madrugada do dia 31 para o dia 1º, mas se efetiva no dia 1º de abril. E a gente está aqui, como diz a Maura, nessa ressurgência do obscurantismo, das ideias totalitárias, da ignorância, da falta de informação. É mais do que pertinente a gente estar conversando, debatendo sobre esse período da história do Brasil. Não pode analisar de modo maniqueísta, mas evidentemente que o conjunto total desse período foi um conjunto sombrio, um conjunto nefasto, né, reconhecido inclusive pelo Estado brasileiro. Né, não é um governo nem é outro, o Estado brasileiro, a Constituição de 1988 e todo o Estado de Direito que tenta as duras penas se formar a partir de 88, reconhece isso como um passado ignominioso da nossa história, tanto quanto a escravidão. Bom, como a gente já tinha falado anteriormente, o projeto Comissão da Verdade, a gente queria que vocês pudessem conversar um pouco com a gente sobre de onde inicialmente surge o projeto de uma maneira mais geral, que é um projeto que ele abraçou o país inteiro, correto? Mas no caso do Amapá com as suas especificidades e também até para nossa curiosidade, em que ponto vocês três, no caso, somando com a professora Júlia, se encontraram? Como é que esse convite surgiu? Porque para nós, né, historiadoras e historiadores e discentes, estudantes de história, a gente tem como um marco, como uma enorme referência a dissertação de mestrado do professor Dorival, é um ponto norte que a gente considera para os estudos sobre esse período no Amapá. E, no caso, também os trabalhos da professora Maura, do ponto de vista mais político, creio eu, que abraçam esse recorte histórico, esse recorte espacial. O que a gente queria saber é de onde surgiu o convite e de que maneira vocês se encontraram para dar o início a esse trabalho. Eu vou deixar depois o professor Dorival, que foi o nosso presidente da comissão, quando ele encerrou seus trabalhos, né, falar melhor um pouco sobre a importância da comissão, mas o professor Dorival esteve desde o início, né, na comissão. Eu entrei em determinado período, então ele mais à frente. Mas assim, a Comissão Estadual da Verdade do Amapá, ela foi criada por uma lei estadual, né, foi uma iniciativa do Estado, em 24 de junho de 2013, né? E ela encerrou seus trabalhos, né? Porque ela tem um período de vigência, ela não poderia permanecer para sempre, né? Ela tinha que ter um período de trabalho. Devia, mas não pode. Então, ela encerrou seus trabalhos em 2017, né? Em março de 2017. Foram 4 anos, né, de trabalho, em qual nós tentamos dentro do que foi possível, fazer um levantamento, um estudo, né, sobre esse período da ditadura civil-militar no Amapá, sobretudo porque aqui existe uma ideia um pouco errônea de que o Amapá não viveu ditadura civil-militar, né? Isso é muito comum no imaginário popular, essa ideia de que o Amapá não viveu a ditadura. Eu acho que é uma questão depois que a gente poderia, não sei, mais à frente falar melhor. Mas o nosso trabalho ele foi muito incessante, né, exatamente no sentido de mostrar o contrário disso, né? Infelizmente, a gente gostaria de não confirmar, né, aquilo que nós já sabíamos, mas as pesquisas, os entrevistados, a comissão entrevistou 38 pessoas, né, dentro de um universo que é bem maior que esse, né, foi o que foi possível à época fazer, né, mas a gente já, depois disso, várias outras pessoas já nos procuraram, mas à época
Foram 38 oitivas, né, e todas elas muito fortes, depoimentos que mostravam que foi um período foi um período de muito terror, de muita tortura, né, no Amapá também. O Amapá não estava alijado de todo esse processo, pelo contrário. Aqui tem características muito locais, mas o Amapá viveu intensamente a ditadura civil-militar no Brasil. Então, a comissão, ela não surgiu dentro de um contexto isolado, né? Ela vem de um processo muito longo, inclusive internacional, né? O Brasil foi o último país, né, da América Latina a querer, que sofreu ditaduras, né, em seus governos, a querer investigar esse passado autoritário, e isso para nós foi muito ruim, né? Está sendo muito ruim, está aí a prova disso, porque que a sociedade brasileira, ela não reconhece, ela não consegue reconhecer esse passado como passado autoritário, tenebroso, né? Que deve ser banido, que deve ser condenado, que não deve ser posto para o tapete, para debaixo do tapete, porque isso não resolve. Deve ser, pelo contrário, deve ser lembrado no sentido de para que nunca mais aconteça, né? Lembrado no sentido de algo ruim, não queremos que isso se repita. E aí, o Brasil, ele desde da Constituição de 88, como o Ney já colocou, já havia ali uma orientação, né, dentro do que o Brasil começa a participar dos acordos internacionais, de direitos humanos, tudo, a fazer a varredura desse passado, a investigar esse passado, né, e a punir os culpados, né, porque não basta só você investigar, é preciso também o Estado, basta o Estado dizer, nós assumimos que foi um período autoritário da história brasileira, que houve abusos do Estado, que pessoas morreram, foram torturadas, pessoas foram exiladas, tiveram sua vida afetadas, né? Muito de seus familiares também, até hoje. Para você ter uma ideia, a Comissão de Mortos Desaparecidos, ela luta até hoje para saber o que aconteceu com os seus familiares. Muitos deles você não sabe o que aconteceu, né? Você não tiver nem direito de enterrar os seus mortos. Imagina o que é isso para uma família. E aí o Brasil precisava dar uma resposta e foi que se criou a Comissão Nacional em maio de 2012, né? E aí vocês podem ver que o Amapá, ele foi, dentro dessa onda de comissões que foram criadas, ele teve uma iniciativa até bastante rápida dentro desse processo nacional, porque a comissão demorou demais para ser criada, foi criada no governo Dilma, depois de muita pressão popular. Ela não é importante dizer que ela não foi algo dado pelo governo brasileiro, né? Foi um processo de longa luta, né? Não é um processo que começa desde lá, ainda no período da ditadura, né? Já era uma luta daquela época que se investigasse o que estava acontecendo. E aí, quando o Brasil fez a transição democrática, essa luta se tornou ainda mais intensa. Mas, para vocês terem uma ideia, quanto tempo o Brasil levou para assumir que precisava tomar uma atitude. E mesmo assim, a comissão encerrou seus trabalhos em 2014, né? Dezembro de 2014, e até hoje você não tem um condenado, você não tem, de fato, nenhuma retratação mais clara sobre isso, né? E aí eu vou passar para o professor Dorival, né? Porque acho que ele... Só antes do professor Dorival falar, um apontamento que eu acho que é pertinente tocar, é que a professora Maura colocou justamente esse período de governos. Professor, o senhor, de que maneira isso é um fato histórico, o governo do estado do Amapá nesse então período e a presidente da República, presidenta Dilma Rousseff, ou na época o então governador do estado, terem sido, digamos assim, parte desse processo, a ex-presidenta como alguém popularmente conhecido por ter sido perseguido, por ter sido um agente, e o então governador como alguém que não estava necessariamente ativo no processo, o governador de 2010 e 2014, mas, como nós sabemos, por ser filho de uma autoridade política que estava ali no olho do furacão, digamos assim, de que maneiras isso pode propiciar, ou a gente pode entender para o início desse projeto, para a consolidação desse... É evidente que a vontade política ela é muito importante, tanto da Dilma como do Camilo, que foi alguém que sofreu. Né? O Camilo nasceu no caminho da fuga dos pais dele, né? No percurso no Rio Amazonas, na verdade ele ele é um legítimo sofredor, né? Ele não é alguém como pode se pensar que estava indiretamente envolvido com seus pais. Não, ele sofreu também. Ele não era ainda um cidadão
político e tal, porque era um bebê, uma criança, mas ele sofreu. É bom que se diga. Mas isso é uma explicação insuficiente. É bom que se diga que a Assembleia do Estado, essa é uma iniciativa que o governador propôs e a Assembleia acatou unanimemente. O Congresso Nacional aceitou unanimemente. Isso daí não é uma iniciativa política, isso é uma iniciativa de Estado. E é muito maior que isso, é bom que se diga isso. Que a motivação política ajuda? Ajuda. Nós fomos a primeira Comissão da Verdade Estadual da Amazônia. Os outros 6 estados da Amazônia não tinham. O Pará startou um processo que hoje não sabemos, inclusive, se está concluído ou não, mas startou outro processo. É bom que fique bem claro que essa é uma questão de Estado, não é uma questão de um governo ou de outro, ou de uma personalidade política ou de outro. E isso está dentro de um bojo muito maior, gente. A justiça de transição, ela nasceu do trauma que o mundo teve no final da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que não se discutiu os problemas e as heranças da Primeira Guerra. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, a própria Alemanha estabeleceu o que veio a ser conhecido como justiça de transição. Ou seja, é um encontro. Nesse sentido, as atividades das comissões de transição, das comissões de verdade, elas não são imediatamente para algum tipo de juridiciação, para algum tipo de penalização, de punição. Elas são um encontro com a verdade, com o que aconteceu. Se disso o sistema jurídico dos países que tem acham que pode se municiar para punir, para abrir algum tipo de procedimento, mesmo civil ou penal, é outra coisa, mas a nossa função é uma função de conhecimento, né? E aí é o que nós fizemos, né? O nosso papel é pioneiro, né, Mauro? Mas insuficiente. Daí que nós temos ao final dos nossos relatórios recomendações de continuidade de pesquisa, de prevenção em relação à violação dos direitos humanos. Porque, na verdade, o que está em jogo é isso. Não é só uma mera discussão sobre se é ditadura ou se não é. Isso é uma discussão pertinente. Fundamentalmente, o que está em jogo é a violação dos direitos humanos. E aí não interessa quem tenha feito. Se mesmo, como alguns defensores da ditadura, procurando exacerbar determinado tipo de práticas também cometidas nesse nível por setores que nós vamos chamar aqui de esquerda, né? Aqui, isso é tudo. Não, nós estamos para investigar tudo. Tudo. O que é grave no caso do Brasil é que isso era uma política de Estado. Os resistentes, eles estavam resistindo de modo cidadão, se cometeram seus excessos, se cometeram, mas não como política de Estado. O que é grave é que isso se transformou em política de Estado. Como nós hoje transformamos a política de Estado, a democracia, o Estado de Direito, o respeito aos direitos humanos, a busca da verdade, isso é coisa de Estado. O que é grave no Brasil é ter transformado, como no nazismo, como no comunismo stalinista, o terror, a tortura como política de Estado. Eu gostaria de fazer um reforço na fala do professor Ney, que eu acho muito pertinente, exatamente isso, é compreender isso. A gente escuta muito, né, falar, teve também atrocidades cometidas pela esquerda, pela resistência, mas olha o que o professor Ney colocou, que acho que é um dado muito importante. Né, o que isso representa de fato quando isso se torna uma política de Estado, né, que é o que nos preocupa hoje. Né, o discurso do ódio, o discurso de apologia a esse período a partir do Estado é que nos preocupa. Nos preocupa porque o Estado, efetivamente, quando isso se torna política de Estado, isso é muito mais perigoso. Quando isso está mais engendado na sociedade, é preocupante, mas não da forma que é quando se torna política de Estado, que é o que foi a ditadura. E aí é importante colocar que todo esse esquema, toda essa organização política que torturou, né, ela não foi uma mera brincadeira, pelo contrário. Né? A organização criada pelo Estado brasileiro para perseguir, né, aqueles que ele consideravam inimigos do Estado ou inimigos comunistas ou, né, aqueles que eles acreditavam ser perigosos, né, sujeitos perigosos, aí a gente precisa discutir quem são os sujeitos perigosos,
ela foi muito, muito bem elaborada, né? Essa política de Estado que torturou essas pessoas não foi uma política feita por amadores, pelo contrário, a estrutura que o Estado brasileiro criou para fazer isso foi imensa, né? Ela foi muito bem elaborada, muitos órgãos de inteligência, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, né, para exatamente mapear quem eram as pessoas que consideravam, né, muitos militares negam que houve tortura no Brasil porque não era algo assumido, mas quando você vai para dentro da estrutura de Estado que é criada na ditadura, você vê que é muito diferente do que eles colocam, né? Havia toda uma organização, para vocês terem uma ideia, até quem torturava, né? Eles tentaram fazer de uma forma que isso não ficasse tão público também, né? Fazer isso dentro dos porões, não é à toa que a tortura, ela aconteceu exatamente, que a gente fala, nos porões da ditadura, porque tentou se maquiar, esconder de toda forma, né? E aí, quem geralmente comandava essas torturas eram a alta patente, né? Até pessoas militares que prendiam alguns presos políticos, eles só sabiam de algumas coisas, tipo assim, levamos para o quartel tal, mas não sabe exatamente o que aconteceu lá dentro, porque era tudo muito bem orquestrado, né? E foi uma estrutura muito bem organizada, muito bem elaborada. Né? Por isso que a gente tem que compreender isso como política de Estado mesmo. Né? Não foi um coronel ou, né, um determinado sujeito do Exército, né, ou alguém, um general, não foi uma coisa isolada. Né? Foi um processo muito bem elaborado, que inclusive contou ali com uma rede, né, internacional. Né? Quem conhece hoje a questão do Cone Sul, quem estuda sobre como é que a gente chama, Ney, por hoje? A Operação Condor, né, que foi, sabe-se que havia uma rede de relações entre os governantes dos países, não era uma coisa isolada. O Brasil aprendeu, por exemplo, a como desaparecer com corpos com o governo argentino. Né? Como é que você faz para desaparecer com corpos para nunca mais encontrar? Está aí. Nós temos hoje mais de 12 desaparecidos políticos, 200 desaparecidos políticos no Brasil, que a gente não sabe o destino deles, porque foi muito bem feito esse desaparecimento desses corpos. Bom, o papo está muito bom, mas no momento a gente precisa fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o programa Caminhos de Memória. Nós hoje com Caminhos de Memória estamos com o tema de Itabranda Enterrando o Mito, e como o Renan dizia, nós estamos com um projeto nessa temporada que é da valorização do artista local, cujo objetivo é, nos intervalos do nosso programa, a gente está sempre trocando uma canção de algum artista macapaense, amapaense ou de regiões do Pará, dentro da Amazônia como um todo, porque a gente sabe o quanto é difícil ter um trabalho de produção independente. Nesse último intervalo você ouviu a MC Super Choque Desventura, com participação especial do Cislope, que é uma banda de rock alternativo amapaense. E, dando continuidade à pauta, hoje nós estamos com a presença da professora Maura Leal e do professor Dorival Santos, ambos que foram atuantes no projeto da Comissão Estadual da Verdade, Seção Amapá. Professores, nesse segundo bloco do nosso programa, a gente queria que vocês discorressem um pouco para a gente sobre a ausência de uma educação patrimonial a respeito de ditadura no Brasil, no sentido de que projetos como Memória Vai à Escola, que era um projeto inclusive conduzido pela Comissão Estadual da Verdade, Seção Amapá, infelizmente eles não recebem continuidade. A gente não tem digamos assim, uma exposição dentro de um museu ou dentro de algum espaço público sobre ditadura, sobre o que foi, de repente uma exposição de fotografias. Não existe um incentivo a esse tipo de trabalho, é uma dificuldade que a gente tem, e isso acaba reforçando um discurso que a gente vai tocar na próxima pauta, após essa, que é justamente sobre falácias e sobre saudosismo sobre esse período da história. Então a gente gostaria que vocês respondessem um pouco sobre de que maneiras a gente pode estimular a educação patrimonial, o que precisa ser feito para que as pessoas não caiam justamente em informações contrafactuais que circulam por aí afora. Ei, Lucas, esse negócio é maior do que isso, é bem maior, não é uma questão brasileira, não é uma questão... O Bauman fala da superfluidade do mundo e da superficialidade que o mundo contemporâneo pega, a ignorância, a falta de informação, o pensamento fácil, enlatado, a indústria cultural. Não tem nada. E tudo isso incentiva o pensamento rasteiro, o pensamento ou não pensar, o básico. Conversando aqui no intervalo com a Maura, isso leva tudo
a grande descoberta, uma das grandes descobertas nos estudos sobre experiências totalitárias, feita pela Hannah Arendt, que é a disseminação da banalidade do mal. Eu estou lendo agora uma série de depoimentos de líderes nazistas para os psicanalistas de Nuremberg, e todos eles não conseguem se enxergar, e eram pessoas com formação cultural sólida, não conseguem se enxergar como profundamente atores do processo que levou ao extermínio de milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Então, primeiro, vamos relativizar em relação especificamente a uma falta de patrimonialização da ditadura. Existe uma falta de patrimonialização, de pensar, de cultura da informação sólida, do conhecimento, enfim, isso é generalizado no mundo em que nós vivemos. Isso, a internet, as redes sociais não ajudam em nada. O debate que ocorre ali não é debate no sentido sério da palavra. Ali é bate-boca, time de torcida e tal, e não é. Fake news. Então, e baseada muito em falta desse processo de formação do pensamento, que é ver a origem do dado, a origem da informação. Quero primeiro colocar isso dentro desse contexto geral. Em relação à ditadura, no caso do Brasil, é evidente. Nós não temos nenhum tipo de práticas de memorização, de patrimonialização, de todas. Nós recomendamos, no nosso relatório, nós temos recomendações de patrimonialização. Recomendações que o Estado deve fazer para marcar lugares, para marcar pessoas, inclusive, né, que nomes de escola que patrimonializam o contrário, não patrimonializam os processos de democratização, enfim. Então, isso é verdade, não vou dizer assim. Não existe uma cultura histórica, nós não temos uma cultura sobre a nossa memória, sobre o nosso passado, seja amapaense, seja brasileiro. Então, nós temos todo esse ambiente super adverso, do qual pode florir essa banalidade do mal, pode florir um presidente irresponsável. Por exemplo, me assusta um presidente da República chegar e dizer, bora comemorar a ditadura. Por outro lado, me alegra que o Ministério Público Federal venha lá e diga, então, por que não é política de Estado? Isso é insanidade da boca de um... Não vou nem chamar de estadista, que até agora essa coisa que veio aí não fez nada do que a gente pode chamar de um estadista, né? É um irresponsável, um garotinho mimado, foi expulso do próprio sistema militar por suspeita de deficiência mental, né? E de deficiência mental mesmo. Então, digo assim, não é isso, não é o presidente da República, assusta, né? Mas o que também traz algum conforto é que o Estado brasileiro imediatamente disse, calma, não é assim, venha se explicar aqui, que negócio é esse? O senhor está atentando contra a ordem democrática, você está atentando contra o Estado de Direito, o Judiciário fez isso, o Ministério Público Federal fez isso, portanto, reparem bem, existe uma coisa já certamente mais profunda dentro das práticas de Estado do Brasil, que pelo menos no campo jurídico, se revolta imediatamente contra uma irresponsabilidade dessa. Mas do ponto de vista cultural, a gente fica balançando nesse jogo de time de torcida, sabe? Pró e contra a ditadura, e isso nada contribui para o processo de esclarecimento efetivo do horror que foi isso, né? Seja lá em que âmbito seja, no âmbito do Estado, no âmbito das organizações clandestinas, que era outro jeito que tinha de se resistir à ditadura, se não clandestinamente, se não ilegalmente. Henri Turrot já dizia, meu filho, não devo obedecer a lei que eu não concordo, né, meu filho? Então, não é. Qual era o outro tipo? Eles eram ilegais? Eles eram criminosos? Para a sorte deles, eles eram criminosos, porque eles eram transgressores da lei totalitária, da lei ditatorial. E é uma honra ser criminoso quando é assim, né? Não o criminoso numa ordem democrática. Então, o que quero chamar do ponto de vista técnico, eram. Porque como é que vai resistir? Não tinha como. Então, esse é um processo que precisa, sim, isso que vocês estão fazendo aqui, abrindo o espaço para a gente debater sobre isso, é um processo de educação, que é a longo prazo, isso tem idas e vindas, não é um passo contínuo. A gente teve, de 1988 até 2019, início de 2019, um processo de governos responsáveis. Não temos de criticar, não concordar,
mas todos estadistas, o próprio Collor, estadista, sabe, gente que tinha preocupação com o Estado, foi eleito, mas preocupação com o norte do Estado, até que apareceu essa coisa, que não tem nenhuma preocupação nenhuma, não sabe o que é período eleitoral e o que é dirigir um Estado. Acabou, mano. Agora eu sou presidente da República, eu preciso. Agora acabou meu partido, acabou, agora é a nação, agora eu preciso ver como é que isso se efetiva, qual é a estrutura de Estado que eu tenho, sabe? Não é assim, fazer toda essa série de irresponsabilidade. O cara do MEC foi passar vergonha lá na comissão, porque não tem nada, não tem projeto, não tem nada. Então, ao mesmo tempo que tem o advento disso, nós tivemos todo esse passado, a partir de 88, no sentido de algum fortalecimento. Nós vivemos uma semidemocracia. Nós nunca chegamos ainda a um patamar de ter uma democracia consolidada. Então, o nosso processo de patrimonialização, mano, nós estamos no começo disso. Nós estamos no começo de um processo de educação que nós temos que batalhar e remar muito para que a gente possa colocar o conhecimento à disposição das pessoas para que elas possam decidir de modo crítico, consciente. Não interessa que lado político elas escolham, mas que escolham fundamentada no conhecimento. Ontem eu li uma frase nas redes sociais que dizia assim, né? Eu que não votei estou envergonhada. Imagina quem votou, né? E aí eu fiquei pensando, né? A gente está... você coloca uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão da educação, né? Que é um processo fundamental. Por que você vê quando esses projetos políticos se instituem, por que a grande força, a grande luta é na educação? Porque eles compreendem que a educação ela é fundamental no processo de legitimação de qualquer projeto político, né? E o que esse governo tem tentado fazer desde o início? Eu falava para os alunos lá na eleição, para ele poder ganhar a eleição, ele recuou em muitos discursos absurdos, a gente viu, mas não recuou em um. Esse aí não recuou, que foi a questão da ditadura. Até falei isso no evento, né, que a gente participou. Que ele continuou dizendo que não houve ditadura no Brasil, né, que houve apenas umas palmadinhas, né, que existe muito mimimi, né. Ontem mesmo ele parece que foi no programa da Band, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, eu li muito rapidamente, que ele reafirmou isso novamente, que não houve ditadura no Brasil, que o Brasil não viveu uma ditadura. E é engraçado que todos os estudiosos, né, todo mundo que pesquisa Estado, todo mundo que tem discussões aprofundadas, né, vários estadistas, como o próprio Dorival já colocou, o próprio FHC, que fez parte do processo de redemocratização, Sarney, né, o Vlado Sarney, que foi o primeiro presidente lá no processo da redemocratização, todos eles, né, fizeram sempre o discurso no sentido de reafirmar esse período como período ditatorial, e não é à toa que o Brasil ganhou, né, esse período como transição democrática, porque nós saímos de uma ditadura, né, e como que um presidente, né, que se diz presidente, por isso que eu também nego essa figura como presidente, porque eu acho que é alguém que desconhece, tem um desconhecimento muito grande, né, técnico, histórico, né, é muito complicado realmente de ter uma figura dessa no poder, né. Mas a gente vê o seguinte, que esse governo vem lutando exatamente no processo educacional, e isso é muito problemático para nós, que vivemos essa luta constante, né, na busca de construir essa memória, né, que o brasileiro não tem, que nós não temos essa tradição, como eu já estava colocando lá no início do programa, né, viemos de um período que o Estado brasileiro demorou muito, né, a tomar uma atitude muito mais séria sobre o que foi esse período ditatorial. Primeiro ele tentou varrer para o tapete. Então, o tema da ditadura civil-militar no Brasil era quase que esquecido, né? Pouco se trabalhava isso no ensino, na educação básica, né? Pouco se pesquisava. Vocês terem uma ideia, quando se completou 30 anos, né, do golpe, não houve quase manifestação nenhuma no Brasil, né? Quase não houve seminário, nada, praticamente nada. Nos 40 anos tivemos um seminário em São Paulo já tentando discutir o período. Foi nos 50 anos já para cá, para vocês terem uma ideia, que nós tivemos um movimento muito mais ativo nesse processo de refletir esse período, né? E aí tivemos logo depois a criação da Comissão Nacional e das comissões estaduais institucionais que vieram no sentido de investigar esse passado. Então, é tudo muito recente. E esse movimento, ele está muito mais dentro da universidade, nas instituições. Imagina o que é pensar esse movimento de estudo desse período dentro das escolas. Então, é muito pequeno mesmo. Eu fui estudante há pouco tempo, né? Eu lembro muito bem, esse tema não era trabalhado comigo.
E nas pesquisas que a gente fez dentro da Comissão Estadual, no trabalho da Memória Vai à Escola, a gente detectou que era um tema pouco trabalhado, era um tabu. Primeiro porque os professores, eles não se sentem preparados para trabalhar com um tema dessa natureza, que é um tema sensível, de difícil explanação, de difícil trabalho, né? Segundo, que não há essa tradição mesmo, né, de materiais que possam ajudar o professor a trabalhar com essa temática, né? Então, o que a gente tem que eu acho que a gente tem que fazer, que é um movimento muito recente no Brasil, né, e que tem nos preocupado, porque se essas gerações novas, elas estão caindo nesse discurso hoje, dessas figuras irresponsáveis, que vem dizendo que não houve ditadura no Brasil, que foi tudo mimimi da esquerda, não sei mais o quê, né? Se essa geração está caindo, é porque nós não temos realmente um trabalho efetivo, né, de estudo sobre esse período. Porque quem estuda mesmo, gente, quem lê, quem vai a fundo, quem pega documentos, quem pega arquivos, quem vê registros, se assusta com o que vê, né? Se assusta. Eu mesmo, muitos momentos, quando estávamos na comissão, eu chorei em depoimentos de pessoas. Eu chorei em documentos que eu li, né? Não só eu, o professor Dorival, a professora Júlia, porque eu tenho amigos que pesquisam a ditadura que fazem tratamento de saúde, porque lidam com traumas, né? Com debate muito difícil de ser realizado, né? Então, eu acho que o Ney tem toda a razão quando ele coloca: o caminho é esse, exatamente, nós temos que começar a tomar esses espaços educacionais, a rádio, né, a universidade, promover eventos, debates, né? Nós estamos com um projeto de tentar continuar com Memória Vai à Escola, que é como trabalhar ajudar professores a como trabalhar com o ensino da ditadura, né? Tentar retomar. A dificuldade é que a gente tem poucos braços, poucas pernas, mas a gente acredita que nesse movimento, né, lento, a gente vai conseguindo construir efetivamente políticas públicas educacionais, porque só assim talvez a gente consiga reverter, né, isso que está acontecendo hoje, porque eu fico muito preocupada em ver, depois nós tivemos os 50 anos, que foi um movimento muito forte em todas as universidades do Brasil, né, em muitos espaços. Lembrando que houve esse golpe, né, em que se deu se fez muitos avanços. Agora a gente vê essas manifestações oficiais de comemoração ao 31 de março, ao 1º de abril. O que interessa não é exatamente se foi 31 de fato e o 1º, mas o fato de que está se comemorando a data de um golpe civil-militar que levou a um período tenebroso da nossa história, em que pessoas foram mortas e torturadas durante esse período, porque somente discordavam daquilo que o Estado ou daqueles agentes de Estado estavam querendo implantar. Então, isso é muito sério. É um atentado à nossa democracia, é um atentado à cidade de direito, à liberdade de expressão que nós lutamos tanto para conquistar. E é importante dizer que o que nós temos hoje não foi dado de graça pelo Estado. Ele veio com muito sangue, com muita luta de muitas pessoas que tiveram coragem e foram para a rua, né? Inclusive, é exatamente essa frase que eu ia citar, que foi com muito sangue, então, de certa forma, estão comemorando em cima de sangue de muitas pessoas, né? Infelizmente. Mas como dizia Raul Seixas, o negócio está muito bandeira, esse que é o problema. Mas no momento a gente precisa ir para o intervalo comercial, já voltamos com o programa Caminhos de Memória. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. No último intervalo você ouviu Redenção Hardcore quando houver um amanhã. Inclusive, curiosidade, o guitarrista da Redenção Hardcore é filho do professor Dorival. Um abraço pro Gabriel, pros meninos da Redenção, grandes amigos nossos aí. Gabriel lindo, um abraço também, Gabriel, você é lindo. E hoje a gente está com a presença de 2 professores colaboradores da Comissão Estadual da Verdade, seção Amapá, o professor Dorival Santos e a professora Maura Leal. Infelizmente não podemos contar com a presença da professora Júlia Monerá hoje, mas no decorrer desse diálogo, para você que está sintonizando agora, a gente já discorreu um pouco do que foi o projeto da Comissão da Verdade de uma maneira mais geral, sobre a ausência de políticas públicas de educação patrimonial a respeito desse período da história e um pouco dessas falácias e desse saudosismo em torno desse período histórico que precisa ser melhor trabalhado. Agora passando a pauta para o Renan. Inclusive tudo que já foi dito, né, inclusive sobre a Comissão da Verdade, sobre as falácias, a gente deixou para esse último bloco aquela famosa frase, né, a verdade agora na mesa,
Porque a gente ouve muito por aí que naquele período que era bom, né? Inclusive o nosso presidente fala isso. Esse saudosismo que já foi falado. E essa famosa palavra, nessa famosa frase, que foi uma dita branda. Inclusive, né? E inclusive eu queria que vocês começassem por só para deixar bem claro para o ouvinte, por que ditadura civil-militar? Também, desculpa, só complementando, porque existe um debate teórico, para quem pesquisa, a gente fala ditadura civil-militar, tem teórico que vai chamar de ditadura militar, regime militar, regime ditatorial, a oposição vai chamar de revolução agora, ou revolução gloriosa, mas eu acho que tem um ponto em comum que é o estado de exceção. Todas essas, eu acho que com exceção da oposição, é inegável que existe um estado de exceção, mas onde é que esses termos eles se encontram e eles para chegar no que esse saudosismo que chamam de dita branda, né? Como é que... Bom, antes, ainda finalizando o bloco anterior, eu queria fazer menção que há 51 anos atrás, mais ou menos nessa hora, o estudante Edson Luiz estava sendo morto num protesto de estudantes por melhores condições de estudo. No Rio de Janeiro. Né? Por causa de comida, num restaurante universitário e tal. Então, para a gente não esquecer, não foi só ele, morreu o Benedito também, mas morreu horas depois, por causa dessas manifestações. Não é, eu penso que só essa questão da memória aí, só o fato de um estudante paraense, pobre, que vivia de bico, sacrifício, ser morto numa manifestação do que ele acredita, só uma morte já não justificaria um período como esse, né? Imagine as milhares de mortes que houveram. Então, primeiro, só para a gente não esquecer lá. Essa questão é uma questão muito polêmica que vocês colocaram. Inclusive, eu e a Mar divergimos em alguns pontos. Porque o golpe, para mim, aí eu estou dizendo, eu estou me adiantando num papo que nós não vamos ter condições de terminar aqui, né? O golpe foi civil-militar, mas a ditadura, para mim, mas aí é uma explicação complicada que eu acho que nós não vamos ter tempo para a gente entrar nesse debate. Bom, o que essas diversas nomenclaturas não negam, seja lá o que for, excetuando o que entendem como revolução, por exemplo, mas mesmo eles sabem que os agentes do processo revolucionário, entre aspas, pretendiam que aquele fosse um estado temporário, um estado de exceção, né? Então, eles reconhecem que foi um golpe à ordem jurídica que existia. Então, de certo modo, todos concordam de uma coisa. 1º de abril de 1964 inaugurou um governo de exceção, certo? Essa questão do estado de exceção é outro problema porque os seus principais teóricos, que foi o Carl Schmitt e o Walter Benjamin, entendem que o estado de exceção é possível dentro de uma ordem democrática. Então, tem o estado de exceção num conceito mais jurídico e o estado de exceção que é a suspensão temporária de alguns direitos, e aí o Walter Benjamin diz, bom, não, nós vivemos estado de exceção para determinadas parcelas da sociedade, o estado de exceção é sempre, ele não é de exceção, né? E para outra não, existe o estado de direito. E essa é outra discussão que a gente pode até vir aqui e debater. O fato é que todo mundo reconhece que foi algo contra o estado estabelecido, certo? Os de perspectiva mais à esquerda acham que foi um golpe, e o de perspectiva mais à direita acha que foi uma revolução. Do ponto de vista técnico, isso não chega nem próximo de alguma revolução, né? Do ponto de vista técnico histórico. Então, na verdade, do ponto de vista da análise objetiva e técnica, isso daí foi um golpe militar, um golpe civil-militar. Bom, é isso, na verdade é isso. Agora, a nossa ditadura foi mais ou menos feroz do que outras? Bom, gente, eu queria saber quem tem esse ditatômetro, sabe? Para dizer o quanto é mais ou o quanto é menos. Ditadura é ditadura. Não é? Se matou um ou matou 1 milhão, não interessa, né? É ditadura. Então, não me venha amenizar o fato de que essa ordem estabelecida foi uma ordem selvagem, foi uma ordem repressora.
Nós não temos conhecimento, a questão não é nem de existir, de que alguém, por exemplo, no estado do Amapá, tenha sido assassinado por razões políticas, no período. Aqui no estado do Amapá, pelas forças de Estado e o aparelho de Estado do Amapá, nós não chegamos a ninguém aqui que tenha sido. Agora, como diz a Maura, só quem conviveu com o depoimento das pessoas que foram civenciadas, foram torturadas em todos os sentidos, psicológico, físico, né, de modo muito grave, sabe o quanto ela teve o seu peso aqui. O fato de ter um peso simbólico, digamos assim, maior do que um peso repressivo, e até isso é difícil de a gente mensurar, isso não torna ela menos ditadura, ou uma ditadura mais branda, né? Ou dita branda, não é ditadura. Isso é uma coisa, uma invenção da Folha de São Paulo, que eu acho que eles remoem até hoje, né? Então, dizer assim, não tem isso, né? Ou é ditadura ou não é. O que é ditadura? A ditadura é o domínio supralegal de determinadas forças, elites dessa sociedade, oprimindo a liberdade de expressão, a liberdade de organização, a liberdade política. Isso é ditadura e isso teve, do começo até o fim. Também queria fazer uma pergunta mais especialmente para a professora Maura, né? E recordando um pouco até uma experiência pessoal minha, que durante a qualificação ela me puxou a orelha sobre isso, do meu projeto de monografia, que é o que a gente chama aqui do período de redemocratização, né? Que se estende a partir de 79, que os estudiosos eles vão dizer pra gente que não é nem uma democracia, mas também não é exatamente uma ditadura. Mas eu queria saber, como alguém que estuda esse período, que mesmo que do ponto de vista político a gente viva os primeiros traços de uma experiência democrática, do ponto de vista sociocultural, eu ainda defendo a ideia de que nós vivemos uma ditadura até hoje, porque uma coisa que eu venho buscando investigar no meu trabalho, que é a repressão policial ela existe até hoje. Ela é muito pertinente, não só no meu caso, que estudo mais especificamente a música, mas do pobre, do negro, da mulher, de todas as minorias na sociedade, elas continuam sofrendo com esse aparelho repressivo do Estado. Então, num ponto de vista mais prático, a gente pode mesmo dizer que a ditadura de fato acabou? Eu acho que uma das grandes questões do estudo da ditadura civil-militar no Brasil, né, é exatamente o fato de que a ditadura brasileira, durante a sua existência, né, que foram 25 anos, né, 21 anos, né? 21. Ela se vestiu em alguns momentos, né, se revestiu de uma falsa visão de que as instituições democráticas estavam funcionando. Tanto que teve fases em que o Congresso abriu, né, o Poder Judiciário ele tem uma atuação, né? Então, é uma das questões que se coloca aí. Então, eu acho que isso é muito perigoso no Brasil. A ditadura brasileira é mais difícil de ser compreendida exatamente pela sua complexidade, né? Pela sua falsa ideia de que o Brasil vivia, mesmo durante a ditadura, uma normalidade. E aí a gente fica com dificuldade exatamente de entender isso como período de transição, exatamente por isso, né? Porque a gente vê que muita daquela estrutura que existia durante a ditadura, ela permanece durante o período democrático também, né? O que a gente está vivendo hoje também. Se fala muito, por exemplo, numa ditadura do judiciário, né? Em razão de muitas decisões aí controversas que estão acontecendo dentro do judiciário brasileiro, né? E se fala muito sobre isso hoje, né? E aí eu trabalho com os alunos Brasil República, a gente vem discutindo muito que democracia nós vivemos no Brasil hoje, né? Então, uma coisa eu concordo com você, acho que nós vivemos um processo de democracia em consolidação ainda. O Brasil não tem uma democracia consolidada. Isso é fato, né? O Brasil tem uma democracia jovem, né? Pra vocês terem uma ideia, quando acontece o golpe de 64, o Brasil vivia um retorno democrático, tem saído uma ditadura recente, né? Que pouco se fala na história política brasileira, que é o período do Estado Novo, que foi de 37 a 45, foi o período ditatorial, que também se torturou, também se prendeu, né? Também se matou, né? Foi um período muito também cruel da história política brasileira, que pouco se fala, que foi um período da época do governo Vargas, né?
E aí o que ficou da memória do período Vargas é esse Vargas democrático, pai da CLT, mas ele foi um ditatorial também, né? Foi um período muito negro da história brasileira, daqui a pouco comentado. E aí o Brasil vive o processo de democratização muito pouco, né? Porque o Brasil sai de 45 e logo em 64 ele entra nesse período da ditadura. Então o que acontece? Para nós que somos estudiosos do período, a gente tem realmente, o que cada vez eu percebo nos meus estudos, cada vez mais que eu aprofundo as minhas leituras, eu percebo que o Brasil, essas rupturas no Brasil, elas têm que ser pensadas a partir de muita, entendendo isso a partir de muita especificidade, a ponto de perceber que elas nem são tão grandes assim, porque o fato da gente ter, por exemplo, em 45, o retorno da eleição, né, não nos dá ali também, se a gente for a fundo mesmo perceber que sociedade é essa que nós temos, a participação é muito pequena ainda para se falar de uma democracia plena, né? Para ter uma ideia, em 45, o analfabeto não votava, né? Um grande número da população, agora eu não tenho esses dados, não estou lembrada, não vou ser responsável de citar, mas era um dado uma boa parte da população não votou nesse período de 45 até 64. E só vai votar em 88. O Amapá, por exemplo, posso falar isso mais claramente. O Amapá só vai ter experiência democrática, de vivência democrática de voto, que é um dos elementos que são fundamentais no entendimento da democracia, né? O sufrágio, né, universal. O Brasil só vai realizar isso em 91, com a eleição do Barcelos. É a primeira vez que um amapaense vai às urnas escolher o seu representante político. Ele votava para deputado federal. E mesmo assim, durante certo tempo, para um deputado federal, que geralmente era indicado pelo governo do Amapá. Então, é muito complexo, viu? É aquilo que o Ney falou. Discutir estado de exceção demandaria aí um grande evento, né, para a gente debater ele. Eu diria para vocês também, discutir democracia no Brasil iria demandar um grande evento para nós. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o que nós temos cada vez mais claro, só para finalizar, nós temos sim uma democracia extremamente frágil, em consolidação. Esse processo de transição ele não se finalizou, né, ainda, né? E não sei quando vai se finalizar, nós estamos vendo agora um período muito difícil. E só um dado importante: o Brasil, perdão, é o Estado, é um dos países que mais mata, que mais agentes de Estado matam, né? Isso por si só é um dado significativo a mostrar que o Brasil ainda não superou esse Estado autoritário que tortura e que mata. A gente vai partir agora para a parte final do programa. O programa muito bom, mas o nosso tempo infelizmente é curto, a gente só tem 1 horinha de programa. Já que a última fala foi da professora Maura, a gente gostaria de pedir as considerações finais do professor Dorival. Quiser mandar um abraço, um beijo para alguém, quiser constatar alguma coisa. Não tem muita gente para mandar para gente, então é melhor não mandar para ninguém. Então manda para todo mundo e tal. Ao dizer assim, não. Primeiro agradecer vocês terem colocado esse espaço, saber que vocês podem contar. Eu ouso dizer, inclusive em nome da Maura, da Júlia, que foi convidada e não pôde participar, por causa da Conferência Estadual de Educação que ela está participando, que a gente está à disposição sempre que vocês precisarem aqui, porque isso é um espaço muito legal, um espaço da democracia, um espaço acadêmico, para a gente discutir ciência, discutir conhecimento e tal. Então a gente está muito, agradeço e contem com a gente, né? Na outra coisa, eu queria acabar isso, lembrando sobre, porque é muito candente essa discussão se foi mais ou menos ditadura, desse livro que eu estou lendo, o testemunho do Rodolfo. Justamente a gente pede para todo convidado fazer uma indicação de leitura. Seria essa também a sua indicação de leitura? Qualquer, não necessariamente ciência ficção, qualquer tipo de livro. Não, pois eu sou uma bosta para... eu tô bem. Tem um livro que eu aconselharia, porque...